Gol, uma história de crescimento, desafios e agora também de desconfiança. Depois de mais de 10 anos de sucesso absoluto, a Gol conquistou o mercado brasileiro e deu origem a uma disputa acirrada com a TAM pela liderança do mercado nacional. Apesar disso, mesmo após aquisições e conquistas, a Gol começou a sentir os efeitos devastadores de uma combinação de elementos letal para qualquer companhia aérea. Após surfar em um período de razoável estabilidade no mercado brasileiro e assistir ao dólar chegar a menos de R$ 2, a partir de 2013, a vida da empresa começava a mudar radicalmente. Primeiro, o cenário econômico nacional começava a mudar. E se antes havia um interesse do governo em fomentar o mercado de aviação no país, o mesmo não se podia dizer da postura da então presidente Dilma Rousseff e de sua equipe econômica. Até porque, segundo o relato de Henrique Constantino, executivo da empresa, em seu livro Desejo de Gol, o governo federal realizou movimentações para hostilizar a companhia, em favorecimento das empresas concorrentes, o que incluiu, por exemplo, o endurecimento de regras de operação, como para o uso dos espaços chamados slots no aeroporto de Congonhas. Para completar, houve a ascensão de uma outra forte concorrente no mercado interno, segundo o fundador da Gol, privilegiada pelo governo, a Azul, que além de se mostrar uma força por si só, logo também absorveu outra concorrente de mercado, a Trip. Na mesma medida, a colombiana Avianca também batalhava por um espaço no mercado interno, sob a bandeira de Avianca Brasil, uma operação mal sucedida e encerrada em 2018. Em conjunto com o aumento da concorrência, a TAM, então principal rival, também se mexeu e anunciou uma joint venture com a chilena LANchile, o que resultou na LATAM, uma empresa sul-americana com atuação massiva em todo o continente. Além de um mar agitado, o mercado brasileiro também sofreu uma sequência de duros golpes a partir dali. O primeiro deles foi o aumento do preço do dólar, que começou a subir na ocasião e decolou 2 anos depois. Em conjunto, a euforia gerada pela Copa do Mundo configurou uma distorção no mercado nacional, que anos depois culminou na desaceleração completa da economia brasileira, seguida pela crise que explodiu com uma série de políticas equivocadas, como controle de preço dos combustíveis, pedaladas fiscais e outras escolhas que levaram o país a uma de suas piores crises. Para ganhar fôlego extra, a Gol realizou uma nova oferta de ações que deu a ela a chance de captar R$ 400 milhões no mercado, aumentando assim o seu capital. Com a operação, a companhia chegou à marca de 140 aeronaves em seu portfólio. Porém, com o mercado brasileiro desaquecido, houve uma queda na procura por passagens aéreas. Em conjunto, o preço do dólar dobrou nos meses seguintes e a Gol começou a sentir os efeitos da sazonalidade que costuma atingir o setor aéreo brasileiro e que já tinha vitimado outras empresas, como no caso da Varig. Em 2016, os executivos da Gol tentaram encontrar alternativas para manter a empresa saudável, e até mesmo hipóteses de fusões com empresas concorrentes foram cogitadas. A gigante negociou primeiro com a LATAM e depois com a Azul, mas nenhum caso avançou, inclusive porque uma fusão poderia significar também o fim da marca Gol. Ainda assim, uma saída positiva para a empresa veio após a edição de uma medida provisória, depois convertida em lei, que permitiu o aumento do percentual de participação de capital estrangeiro no quadro societário de uma companhia aérea de capital aberto. Com a medida, a americana Delta Air Lines aumentou sua participação de 3% para 10% do capital da Gol, uma negociação que injetou um novo fôlego para a empresa da família Constantino. Nos anos seguintes, a Gol passou por um processo de modernização e renovação de sua frota. Com o investimento em novas aeronaves, a empresa também investiu no mercado de transporte de cargas, através da nova bandeira GoLog, o que deu a ela novos aviões, novas fontes de renda, mas ao mesmo tempo deixou a frota praticamente do mesmo tamanho, dada a substituição das aeronaves. O esforço começou a dar resultado para a empresa, que comemorou em 2019
a marca de 100 milhões de passageiros transportados desde o seu primeiro dia. Além disso, a queda do preço do dólar e o novo ânimo do mercado em relação ao Brasil indicava uma mudança de ventos positiva para a Gol. Contudo, novos problemas apareceram na vida da empresa. Ainda em 2019, a Delta Air Lines rompeu a parceria de anos com a Gol e, posteriormente, anunciou a compra de 20% das ações da Latam, um ato visto como traição por parte dos controladores da Gol. Só que aquele, nem de longe, foi o maior dos problemas, já que logo depois viria o maior golpe já enfrentado pelo setor aeroviário, a pandemia do Covid-19. A partir de 2020, com os fechamentos, as proibições e as dificuldades da pandemia, as companhias aéreas foram algumas das maiores afetadas pela crise sanitária, a ponto de terem de suspenderem por meses praticamente a totalidade de suas atividades, o que gerou perda de receitas e ainda a necessidade de reembolso ou realocação de passageiros que tinham comprado suas passagens antes do período de lockdowns. Ou seja, problemas para o presente e para o futuro das empresas. O efeito imediato foi o derretimento das ações das companhias aéreas em todo o mundo e, claro, o comprometimento indefinido das receitas da empresa. Dessa forma, os anos de 2020 e 2021 foram verdadeiros pesadelos para as companhias, não só pela questão em si, mas também pela disparada do preço do dólar, que ultrapassou a casa dos R$ 5,00 e quase chegou aos R$ 6,00. Encorpando a tempestade perfeita, os conflitos no mundo todo influenciaram uma instabilidade no preço dos combustíveis em todo o globo. Elementos que, reunidos, jogaram uma pá de cal no mercado brasileiro de aviação. Desde então, a Gol busca formas de estancar os prejuízos e tentar voltar à trilha de crescimento. Só que o período deixou marcas e principalmente dívidas. E nem mesmo a reabertura das atividades foi capaz de colocar a Gol em uma situação de normalidade. Até porque, por razões diversas, o preço das passagens aéreas disparou principalmente no Brasil, o que fez com que o volume de passageiros também diminuísse no setor como um todo. De modo que bilhetes que antes custavam R$ 300, R$ 400 tiveram saltos para 5, 6 vezes mais. E isso não significou alívio para as contas das companhias. Para completar, o mercado financeiro praticamente fechou as portas para a empresa e o acesso a crédito ficou bastante limitado desde então. Com o acumulado de dívidas, não restou alternativa para a Gol a não ser recorrer a mecanismos legais de emergência para tentar sobreviver. Nesse contexto, a empresa decidiu combinar um expediente duplo para se afastar do abismo. Enquanto o governo federal anunciou um pacote de crédito de R$ 6 bilhões para ajudar o setor aéreo nacional em 2024, a Gol ingressou simultaneamente na Justiça dos Estados Unidos com um pedido de proteção contra credores no chamado Chapter 11, ou Capítulo 11 em tradução livre, um expediente similar à recuperação judicial no Brasil. Como a empresa tem ações comercializadas na Bolsa de Nova York, ela pode pleitear o mecanismo na justiça local. O objetivo é contar com o apoio da justiça americana para organizar o pagamento de suas dívidas e proteger os 14 mil empregos gerados pela empresa, além, claro, da existência dela mesma. A título ilustrativo, a Latam, hoje uma operação chilena, também recorreu ao expediente para sobreviver a partir de 2020. No total, a dívida da Latam era de 53,2 bilhões de reais na ocasião. No mesmo ano, a Azul conseguiu um plano de reestruturação extrajudicial, que contou com o apoio de arrendadores e credores. A renegociação envolveu a dívida total de 18,9 bilhões de reais. Com 143 aviões em sua frota, a Gol se tornou uma das 3 principais companhias de aviação interna do país. Em fevereiro, 29,3% dos voos domésticos foram operados pela empresa. Porém, esse protagonismo não foi suficiente para livrar a companhia das dívidas e nem mesmo dos seguidos prejuízos nos últimos anos. Ao todo, estima-se que a empresa tenha algo em torno de 20 bilhões de reais em dívidas, sendo que desse total, 3 bilhões têm vencimento de curto prazo. Dentre os principais credores estão o Bank of New York Mellon,
o comando da aeronáutica e a Vibra, antiga BR Distribuidora. São mais de 222 milhões de dólares somente em dívidas com a aeronáutica por serviços de navegação e controle de tráfego que não foram pagos ao longo dos anos. Avaliada em torno de 2,7 bilhões de reais no mercado e com cerca de 1 bilhão de reais em caixa, a Gol precisa encontrar de forma urgente um novo caminho para recuperar a confiança dos investidores. Por enquanto, além do Chapter 11, a Gol conta com um financiamento de 950 milhões de dólares feito por um grupo de credores do Abra Group Holding, que controla a maioria das ações da empresa e que tem a família Constantino, alguns fundos e outros empresários como sócios. O Abra também é controlador da companhia colombiana Avianca. Além da ajuda do governo, do financiamento e da recuperação judicial, a Gol trabalha também com hipóteses alternativas e talvez até mais radicais. Uma delas é uma possível junção com a Azul. A operação tem sido estudada detalhadamente pelas duas partes e pode se desenrolar para uma fusão em que as duas empresas teriam capital semelhante, ou então uma aquisição da Gol pela Azul, o que pode fazer com que a marca seja diminuída ou até mesmo extinta. Em fevereiro, a Azul operava 30,3% dos voos domésticos e também operava alguns voos internacionais. Em caso de união, as duas marcas criariam um player com cerca de 60% de participação no mercado doméstico. Enquanto isso, a líder Latam marcou 39% de participação e mais 18,3% do mercado de voos internacionais saindo do Brasil. Já a possível nova empresa teria cerca de 11,9% do mercado internacional. Apesar da concentração evidente, o CAD, órgão de defesa concorrencial, já sinalizou que não vê grandes problemas na junção das duas gigantes, independentemente da modalidade, ainda que alguns ajustes tenham que ser feitos para finalizar o negócio. Contudo, apesar das sabidas negociações entre as duas empresas, até o momento dessa redação, não houve avanço nas tratativas, e as duas companhias operam normalmente em busca do retorno à lucratividade. E ainda pairam sobre as companhias aéreas a dúvida sobre o futuro e se elas não vão ter o mesmo destino de VASP, Varig e tantas outras. Especialmente agora, com a chegada de novos concorrentes no mercado nacional e internacional. E você, acha que a Gol vai sobreviver a mais esse desafio? E sobre a união da Gol com a Azul, você concorda com ela? Compartilhe com a gente a sua opinião.